Queridos, boa tarde. Vou convidar a todos a se chegarem, para nós começarmos nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos orar a Deus, pedindo que nos capacite, nos dê discernimento, entendimento para esse tempo juntos aqui. Saulo, se você puder, encosta lá para a gente, por favor, o vidro, só para a gente poder... Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Nós Te louvamos pela oportunidade de olharmos para trás, aprendermos com os homens e mulheres que o Senhor levantou ao longo da história, para que nós pudéssemos hoje, montados nas costas deles, entender o que o Senhor tem a nos ensinar e aprender do Senhor, Deus. Muito obrigado pelo trabalho deles, que em muitos casos custou-lhes a vida, a reputação, o prestígio e às vezes até mesmo a vida física. Obrigado porque homens e mulheres se dispuseram a tamanho sacrifício, para que hoje eu, os meus irmãos e irmãs pudéssemos desfrutar de uma teologia saudável, de um entendimento correto da Tua palavra, da oportunidade de cultuar ao Senhor de forma que Te agrada, Deus. Muito obrigado. Pedimos que agora, quando nos debruçamos por um período de tempo sobre a vida de João Calvino, nós possamos aprender com ele, mas acima de tudo, possamos honrar a vida dele, honrando o nome do Senhor Jesus Cristo e a palavra dele, que era o maior desejo de Calvino. Esse é o nosso desejo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei semana passada, quando a gente estuda biografias, nós precisamos sempre lembrar, sempre ter o cuidado de lembrar que nenhum homem, nenhuma mulher é perfeito. Ok? E que o nosso único Deus, o nosso único Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos lembrar sempre disso, ter isso muito claro em nossa mente, para a gente não correr o risco de achar que porque estamos estudando a vida de uma pessoa, essa pessoa ela é digna de qualquer adoração, exultação ou qualquer coisa do tipo. Hoje, como eu falei na oração, nós vamos estudar a vida do João Calvino. E se Lutero lançou as bases da Reforma Protestante, foi aquele que lançou o fundamento para que houvesse a ruptura, João Calvino foi o teólogo da Reforma. Foi o homem que pensou a Reforma Protestante e conseguiu escrever e estabelecer os fundamentos teológicos da Reforma Protestante. A gente vai estudar um pouco sobre a vida dele hoje e a gente vai fazer isso olhando para uma linha do tempo, tá bom? Então você tem essa linha do tempo aí que mostra o nascimento e a morte de João Calvino, ele que nasceu numa cidade chamada Noyon, uma zona rural da França, mais ou menos 90 quilômetros de Paris. João Calvino nasce numa família, de novo, igual Lutero, uma família que estava ascendendo de classe social. O avô de Calvino era um barqueiro, um homem que construía barcos e um homem que construía tonéis, ok? O pai de Calvino, ele já se torna um homem ligado ao clero, ligado à religião, ligado à igreja. O pai de Calvino, Gerard Calvino, ele era uma espécie de um tabelião da igreja e um secretário do bispo de Noyon, ok? E isso explica muito das oportunidades de estudo que Calvino teve, ok? Então, quando a gente olha para a vida de Calvino, a gente vê um dos primeiros acontecimentos importantes na vida de Calvino. Dá para ler aí? Não sei se está muito pequeno. Ele, em 1520, com 11 anos de idade, ele se torna capelão lá em Noyon. O que é isso? O que é essa ideia de ser capelão em Noyon?
é dada a ele pela igreja essa capelania, o que significa que ele passa a ter um soldo da igreja, um salário da igreja. Isso com 11 anos de idade. Ele se torna capelão, porque o pai dele era influente com o bispo, então ele ganha essa capelania, que era o dinheiro que o pai dele usou para investir na educação dele. De novo, lembra que Lutero era a galinha de ovos de ouro do pai dele? Lembra disso? Calvino do mesmo jeito. O pai dele estava investindo nele para que ele fosse um sacerdote da Igreja Católica Romana. Ok? Essa era a ideia do pai de Calvino, Gerhard Calvino. Então, desde os 11 anos de idade, Calvino já estava caminhando nesse sentido. Em 1524, quando Calvino tem 15 anos de idade, Calvino é enviado pelo seu pai, consegue uma vaga para ele na Universidade de Paris, para estudar teologia, com 15 anos de idade. E Calvino ele sempre se destaca nesse processo, e 2 anos mais tarde, com 17 anos de idade, Calvino ganha o grau de mestre em ciências humanas, com 17 anos de idade. Esse período na Universidade de Paris foi extremamente importante na formação de Calvino, porque é ali, na Universidade de Paris, que Calvino aprende latim, é ali que Calvino aprende lógica, e é ali que Calvino aprende filosofia, que vão ser extremamente úteis no ministério de João Calvino, de estudo da Palavra de Deus. O tempo passa, e o pai de Calvino acaba tendo um desentendimento com o bispo de Noyon. E ele então passa a acreditar que o melhor para o seu filho, e aqui eu tenho que falar que o melhor entre aspas, ele estava pensando no bolso dele, na aposentadoria dele, mas que o melhor financeiramente falando não seria o filho continuar os estudos para se tornar um sacerdote, mas que ele ingressasse na escola, na Universidade de Direito. Por isso, Calvino, então, o pai de Calvino matricula ele na universidade, agora na Universidade de Orleans, em 1528. Faça as contas, quantos anos Calvino tem agora? 19 anos de idade. Com 19 anos de idade, então, ele agora adentra já um outro curso para estudar Direito, porque o pai entende que é uma profissão mais promissora do que o sacerdócio da igreja. E ali também tem um papel fundamental na formação de Calvino, quando ele vai estudar Direito, porque é ali que Calvino estuda a língua grega. E é ali também que Calvino tem a oportunidade de aprender sobre pensamento analítico e sobre argumentos persuasivos. E isso tudo são ferramentas que Deus vai colocando na caixa de ferramentas de Calvino, que vão ser extremamente úteis lá na frente para ele estudar e expor as Escrituras. É interessante pensar isso, mas se a gente pegar uma linha cronológica aí, entre os grandes pensadores da igreja, você vai ter homens que tiveram estudo na área do direito. E como esse estudo foi importante na forma como eles conseguiram entender e ensinar o Evangelho, que tem muito a ver com direito. Por quê? Porque o que o Evangelho ensina para a gente? Que o homem ele é justificado pela fé. E esse processo de justificação, Paulo apresenta usando termos do direito, lá em Romanos. Quando você lê a carta aos Romanos, é uma carta que parece um tratado de direito, que Paulo está escrevendo aos Romanos. Então isso é interessante. Calvino então vai para a universidade estudar direito em 1528, e em 1531 o pai de Calvino morre. E os historiadores eles apresentam isso como sendo, na verdade, uma situação de libertação para Calvino, que antes tinha que fazer tudo o que o pai queria. Eram os planos que o pai tinha para ele, não eram os planos dele, os desejos dele de estudo e tudo mais. Quando o pai de Calvino morre, ele então livre, até os historiadores colocam assim, livre dessa influência dominadora do pai dele, ele retorna para Paris,
para estudar o que ele realmente queria estudar, que era literatura clássica. Ele retorna a Paris, ele vai estudar literatura clássica. Nesse ano em que ele retorna a Paris, em 1532, é o ano também em que ele recebe o grau de doutor, apresentando a sua tese de doutorado, que foi o primeiro livro dele, que foi, na verdade, um comentário sobre essa obra chamada De Clementia, do filósofo romano Sêneca, ligado com literatura clássica. Desde essa obra, ele já demonstra a capacidade que ele tinha muito grande de ser um intérprete de textos antigos, que foi o que diferenciou Calvino em relação às escrituras. Ele é um grande intérprete, ele é alguém que tem uma capacidade muito grande de interpretar textos antigos, ok? Que é o que a Bíblia é, né? A Bíblia é um texto antigo, e Calvino acaba tendo muita facilidade disso. É por volta dessa época, 1531, 1532, que Calvino se converte. Por que eu digo por volta dessa época? Porque, diferente de Lutero, Calvino não escreve muita coisa sobre ele. Lutero, toda oportunidade que ele tinha, ele falava um pouquinho dele, da vida dele, da história dele. Calvino não. Calvino fala muito pouco sobre ele mesmo, quase nada, para falar a verdade. O que a gente tem de Calvino falando sobre a conversão dele está no prefácio do comentário que ele escreveu dos Salmos, onde ele diz assim, por meio de uma conversão repentina, Deus subjugou e preparou minha mente para ser ensinada a respeito das coisas espirituais, o que aconteceu de forma mais intensa do que se esperaria de uma pessoa da minha idade. Tendo, deste modo, recebido uma amostra e algum entendimento da verdadeira piedade, fui imediatamente estimulado com um desejo tão intenso de fazer progresso neste conhecimento, que, embora não tenha abandonado por completo os outros estudos, buscava-os com menos fervor. Esse é o único testemunho do próprio Calvino sobre a conversão dele, sobre o momento em que ele entende o Evangelho da graça e ele é convertido pelo Espírito Santo de Deus. Mas foi convertido de verdade, tanto que ele foi convertido de verdade ao Evangelho, que ele volta a Paris e ele procura as autoridades e ele abre mão do soldo que ele recebia, meio que uma trambicagem lá do pai dele, porque ele era capelão lá em Noyon, não é? Quando ele se converte, a primeira atitude dele é voltar a Paris e abrir mão e falar: não quero mais, está aqui, não me paguem mais nada, eu não faço mais parte da igreja romana, não é? Então Calvino, a única coisa que a gente tem sobre a conversão dele é isso. Ele fala muito pouco sobre si mesmo, você encontra muito pouca coisa sobre Calvino. Na verdade, o que você tem muita coisa de Calvino, mas o que você tem de Calvino são os sermões dele, que depois se transformam em comentários dos livros da Bíblia, e essa obra aqui que eu já vou falar sobre ela daqui a pouco, tá bom? Mas ele fala muito pouco sobre ele, muito pouco. Vamos continuar na linha do tempo aqui. Continuando na linha do tempo sobre a vida de Calvino, o que vem logo depois desse período de conversão dele é a fuga de Paris. Ele precisa fugir de Paris em 1533. Por que Calvino precisa fugir de Paris? Calvino tinha um amigo chamado Nicolas Cop, um professor de medicina na Universidade Sorbonne, na Universidade de Paris. E esse amigo de Calvino, Nicolas Cop, ele se converte ao Evangelho e ele se torna reitor da Universidade de Paris. E no discurso dele de abertura do ano letivo, em 1533, ele faz um discurso enaltecendo a reforma luterana. E suspeita-se que Calvino tenha sido ou o autor ou o coautor do discurso de Nicolas Cop. Nicolas Cop tem que fugir de Paris, porque o governo de Paris, lembra que a França nunca se rendeu à reforma protestante.
A França sempre foi uma resistência. Lembra da Maria Sangrenta, Maria Tudor? Lembram disso nas aulas de história? Ela foi a maior perseguidora dos protestantes, né? E a França sempre foi assim. Então, quando Nicolas Cop faz esse discurso, ele é perseguido. Calvino tem que fugir de Paris com um lençol pela janela, vestido de jardineiro, e ele foge de Paris, ele vai para o sul da França, ficar lá escondido e refugiado na casa de um amigo dele. E é durante esse refúgio, esse primeiro refúgio de Calvino, que ele tem contato, por exemplo, com os escritos de Agostinho. E ele lê muita coisa de Agostinho nesse tempo lá, ele lê muita coisa de um outro pai da igreja chamado João Crisóstomo, o João Boca de Ouro, que os pais da igreja, a história chama ele dessa forma. E Calvino tem contato com tudo, com toda esse material pela primeira vez durante esse exílio dele no sul da França. Depois disso, Calvino vai ser exilado na Basileia. Basileia já é, onde que fica Basileia? Suíça, certo? Ele vai ser exilado na Basileia, na Suíça, do ano de 1534 até o ano de 1536. Calvino fica ali exilado, e ali ele escreve a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, que são essa obra aqui. Okay? Ele publica ali durante esse período a primeira edição. Ainda era uma edição um pouco menor, um pouco reduzida, eram apenas 500 páginas, nessa primeira edição. Quantos anos que ele tinha? 1536? 27 anos. Com 27 anos, ele publica o que talvez seja uma das 5 obras-primas da teologia protestante, que é as Institutas da Religião Cristã. Ele fica ali até julho até 1536, quando ele decide ir para uma cidadezinha chamada Estrasburgo. Estrasburgo fica na França, era uma cidade imperial, onde havia liberdade na França. Era uma das poucas cidades da França onde havia liberdade religiosa. Era uma cidadezinha onde estava um homem chamado Martin Butzer. Lembra que eu falei dele semana passada? Foi uma das pessoas que estava lá naquele concílio de monges agostinianos, onde Lutero apresenta 28 teses teológicas. Lembra disso? A gente falou sobre isso semana passada. Martin Butzer vai para Estrasburgo, ele estava lá como um dos reformadores em Estrasburgo, e o plano de Calvino era então ir para Estrasburgo. Para quê? Calvino queria viver uma vida tranquila. Calvino queria estudar a Bíblia, escrever sobre a Bíblia e ter tranquilidade e sossego. Esse era o plano de Calvino. Ele queria estudar a Bíblia e escrever sobre a Bíblia sossegado. Então ele começa o caminho dele para Estrasburgo. Mas o que acontece? No meio do caminho, ele se depara com tropas do imperador romano e do rei da França, que estavam em guerra. E ele precisa desviar o caminho dele em direção a Estrasburgo, e ele acaba indo parar em Genebra. Os planos de Calvino era simplesmente pernoitar em Genebra, para então seguir viagem. Isso foi em julho de 1536. Ele chega em Genebra, mas com planos de ir para Estrasburgo. Só que logo Calvino é reconhecido, e levam ele até o pastor da cidade, chamado Guilherme Farel. Guilherme Farel estava tentando levar a reforma protestante para Genebra. Outras cidades da Suíça já haviam sido reformadas, como por exemplo Zurique, com Zwinglio, ok? Farel estava tentando levar a reforma a Genebra, e aí levam Calvino até Farel, e Calvino fala: não, eu estou aqui só de passagem, eu estou indo para Estrasburgo, meus planos são de mergulhar na Bíblia, estudar a Bíblia e escrever. Eu não tenho tempo e não tenho disposição para lidar com pessoas, não é muito o que eu gosto do isolamento, eu quero ficar quieto no meu canto, estudando a Bíblia e escrever.
E Farel então lança uma maldição sobre Calvino. Farel fala o seguinte para Calvino: ai de você se você ousar não ficar aqui e nos ajudar no progresso da reforma na Genebra. Deus irá amaldiçoar os seus planos egoístas de isolamento, se você fizer assim. E Calvino diz então que ele decide, com medo da maldição que Farel lançou contra ele, ficar em Genebra. E ele fica em Genebra, se torna pastor da igreja de Genebra e começa a reformar a igreja de Genebra de uma forma completa, reformar a liturgia de culto, reformar como a Bíblia era ensinada, reformar tudo na igreja em Genebra. Até que em 1538, o que acontece com pastores que tentam reformar igrejas? Calvino é expulso de Genebra, não é? O conselho da cidade de Genebra expulsa Calvino e Farel de Genebra. Por quê? Porque eles queriam proteger a ceia do Senhor através da excomunhão. O que acontecia naquela época? Naquela época, se você era um cidadão da cidade, automaticamente você era membro da igreja da cidade. Então você podia participar da ceia, ok? Calvino e Farel diziam não. Pessoas que vivem na prática não arrependida do pecado, que não têm nenhum arrependimento para com o pecado, elas não podem participar da ceia do Senhor. Elas precisam ser excomungadas da igreja. Para você ter uma ideia do tipo de coisa que acontecia, um grupo contra o qual Calvino lutava ferozmente era o grupo chamado dos libertinos. Os libertinos, eles ensinavam o quê? Eles ensinavam que, já que a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo e todos nós somos membros de um só corpo, então, deixa eu tentar colocar da melhor forma possível isso aqui que eles ensinavam. Então, um homem casado pode convidar a mulher de outro homem da igreja para que juntos eles tenham relações sexuais, afinal de contas, todos eles são um só corpo, ok? Esses eram os libertinos. Esse tipo de gente vinha no dia da ceia para participar da ceia na igreja de Calvino, não é? E Calvino queria excomungar essas pessoas da igreja para que elas não participassem da ceia. Por isso, o conselho da cidade de Genebra expulsa Calvino e Farel da cidade, basicamente dando a eles uma ordem de que eles têm que ir, que senão o negócio vai ficar feio para eles. Só para vocês terem uma ideia, um dia, esses libertinos conseguem autorização do conselho para vir participar da ceia do Senhor e eles vêm armados para participar da ceia. E Calvino se coloca à frente dos elementos da ceia e ele diz: se vocês querem corpo, podem começar cortando o meu e comendo o meu. Se vocês querem sangue, podem me matar e beber o meu. Mas só por cima do meu cadáver vocês vão comer o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. E aqueles homens não têm coragem, diante da tamanha audácia de Calvino de enfrentar homens armados por causa da santidade que ele crê da ceia do Senhor, e eles vão embora sem participar da ceia do Senhor. Mas essa era a situação, para vocês terem uma ideia. Calvino e Farel são expulsos de Genebra. Farel vai para Basileia e Calvino vai para onde? Para onde era o plano original dele, Estrasburgo, ok? Então Calvino, ele vai para o exílio em Estrasburgo. Esse exílio dura de 1538 até 1540. Muita coisa importante acontece na vida de Calvino durante esse período, durante o período em que ele está exilado em Estrasburgo. Ali ele aprende muita coisa sobre administração de igreja, com os reformadores que estavam lá já há muito mais tempo do que ele, reformando. Todo mundo entende quando eu falo reformando, não tem nada a ver com aquela planta que está lá na entrada da igreja, né? Reformando a prática da igreja, tá bom? Não era o prédio da igreja. Ali em Estrasburgo existia um pastor chamado Mateus. Esse pastor tinha aprendido de Lutero e já há tempos estava reformando a igreja em Estrasburgo, juntamente com Martin Butzer. John Knox, que depois vai ser o reformador escocês, também estava lá durante esse período. Tem muita gente lá participando da reforma em Estrasburgo. Eu separei uma frase da esposa do pastor Mateus, que eu achei fantástico, um parágrafo que ela escreveu, a Catarina Schutz-Zell. Então, sempre você, mulher, que for comprar o seu par de sapatos
Schutz, não é? Vocês se lembrem da Catarina. Olha o que Catarina diz. Desde os 10 anos de idade, talvez você se identifique com isso. Tenho me apegado à igreja, frequentado, não é custos, corretor ortográfico automático, frequentado cultos e apoiado a educação cristã. Entretanto, minha angústia sobre o reino dos céus só fez aumentar. Em toda a minha obra árdua, adoração e grande dor física, não obtive de ninguém do clero qualquer conforto ou certeza do amor e da graça de Deus. Não achei paz em meio às diversas atividades, práticas e sacramentos que fazia na igreja. Então, Deus teve misericórdia de mim e de muitos outros, despertando por palavra verbal e escrita o caro e bendito doutor Martinho Lutero. Ele descreveu o Senhor Jesus Cristo para mim de tal forma que pensei ter sido trazida das profundezas da terra, sim, do próprio inferno amargo e sombrio, e conduzida ao doce e amável reino do céu. Não é bonito isso? Muito bonito o que essa irmã em Cristo escreveu, o testemunho que ela deu do que Deus fez na vida dela através da Reforma Protestante. Nascida, criada dentro da igreja desde os 10 anos, e tudo que ela encontrava era um peso nas costas dela. Um peso nas costas dela. Ok, Lutero então está exilado nessa cidade de Estrasburgo, na França. E como eu disse, ali acontecem muitas coisas importantes na vida de Lutero. Uma delas é que em 1540, Calvino se casa. Calvino se casa com uma jovem chamada Idelette de Bury. Idelette de Bury. É interessante que os historiadores contam que os amigos de Calvino ficavam insistindo com ele que ele precisava casar. Você vê que as coisas não mudam hoje em dia, né? Sempre tem na igreja os casamenteiros, os santos casamenteiros. E na época não era diferente. E é interessante como Calvino respondeu a essas insistências de seus amigos de que ele deveria casar. E ele fala assim, ele diz a eles que a futura esposa dele deveria ser uma pessoa recatada, sensível, econômica, paciente, capaz e disposta a cuidar de sua saúde. Mas ele não estava preocupado com a beleza, e nem com as riquezas da sua futura esposa. A história conta que até tentaram arranjar um casamento para ele com uma moça de classe nobre, e até marcaram a data do casamento para ele, mas ele não se casou com ela, e ele disse o seguinte: só me caso com ela se o Senhor privar-me de toda a inteligência. E ele não se casou com essa mulher, e depois ele se casa com a Idelette de Bury. Idelette de Bury. Uma vida sofrida, queridos, uma vida muito sofrida. Durante o curto período em que eles permaneceram casados, eles ficaram casados apenas 9 anos. Eles casaram em 1540 e 1549, a Idelette morre de tuberculose. Durante esses curtos 9 anos de casamento, ela teve um aborto, ela teve uma filha que morreu no parto, e ela deu à luz um menino que morreu com 2 semanas de vida. Eles perderam 3 filhos em apenas 9 anos de casamento. E Calvino escreve, falando sobre a morte do filho, né, que morreu com 2 semanas de vida, ele escreve dizendo: certamente o Senhor nos afligiu uma dolorosa ferida com a morte de nosso filho, mas Ele próprio é Pai e sabe o que é bom para seus filhos. Então, como eu disse, a esposa dele falece em 1549 de tuberculose. Como eu disse, Calvino não fala muita coisa sobre sua vida pessoal. A única coisa que a gente encontra dele falando sobre a esposa e a morte da esposa, ele escreve dizendo que ele perdeu a melhor companheira da vida dele. A melhor companhia da vida dele. Era uma companheira que caminhou com ele nesses 9 anos de muita dor, de muito sofrimento, tanto na vida pessoal quanto na vida ministerial de João Calvino.
Ele se casa em 1540, em 1541 a vida dele tem uma reviravolta. Em 38 ele tinha sido expulso de Genebra. Agora o conselho da cidade pede para que ele volte a ser pastor da igreja de Genebra. E ele volta então à igreja de Genebra. E ele volta e ele... É interessante, Calvino tinha a prática da pregação expositiva. Ele pegava um livro da Bíblia e ele ia expondo esse livro da Bíblia, versículo por versículo. E a história conta que quando ele foi expulso de Genebra, ele estava expondo o livro de Atos, se eu não me engano. E ele foi embora, em 1538. Em 1541 ele retorna. E no primeiro domingo dele na igreja de Genebra, ele continua do versículo onde ele tinha parado, expondo o livro de Atos. E foi isso que Calvino fez durante todos os quase 30 anos de ministério dele em Genebra. Ele expôs a palavra de Deus. Durante a semana ele expunha o Antigo Testamento. No final de semana, no domingo, ele expunha o Novo Testamento. Ele ensinava de casa em casa. O que a história conta é que uma das decisões mais sábias do corpo diaconal da igreja de Genebra foi contratar um taquígrafo. É essa a palavra? Alguém que faz aquelas anotações. Se você algum dia já teve a paciência de assistir TV Senado, você vai ver que na imagem lá está a mesa diretora do Senado, tem aquele carpete que eles fazem com o aspirador de pó, a bandeira do Brasil, e lá no meio fica uma mesinha, olhando para os senadores que estão aqui, não para a mesa, de costas para a mesa. E você vai ver que de tempos em tempos chega uma pessoa e de repente a que está lá levanta e sai. Já viu isso? Alguém já reparou isso? O que é isso? É uma taquígrafa ou um taquígrafo. É alguém que fica o tempo inteiro escrevendo tudo que os senadores estão dizendo. Hoje em dia nem precisaria mais, está tudo gravado, mas continua porque... não sei, mas continua. A igreja de Genebra fez isso, ela contratou um taquígrafo para escrever tudo que Calvino falava. E esse é o motivo porque hoje a gente tem milhares de sermões de Calvino traduzidos até para o português, porque alguém escreveu tudo, absolutamente tudo o que Calvino falava. Calvino continuou tendo muita oposição dos libertinos e de outros, da igreja romana também, sempre sofreu muita perseguição. A história conta de dias em que ele chegava para pregar e em cima do púlpito tinham deixado recados ameaçadores para Calvino. Quando ele chegava no púlpito estava lá um recado para ele, tipo, paciência tem limite, a sua hora vai chegar. Coisas desse tipo assim, que as ovelhas de Calvino deixavam para ele no púlpito. Uma das críticas mais frequentes que hoje em dia se ouve sobre os calvinistas, contra os calvinistas, é de que o calvinismo faria com que as pessoas não evangelizassem e não se preocupassem com missões. Mas é interessante, queridos, que de 1555 a 1562, quantos anos? Quantos? 7 anos. A igreja de Genebra, pastoreada por João Calvino, enviou 118 missionários para o mundo inteiro, em 7 anos. E eram missionários que saíam de lá, sabendo que estavam indo dar a vida por Cristo. Voltando para a França, a história conta que Calvino solicitou ao conselho da igreja de Genebra que enviasse ele como missionário para o país dele, a França, onde a perseguição era terrível. E o conselho decidiu que não, que ele era mais útil em Genebra, pastoreando a igreja, do que como missionário. E ele ouviu a resposta do conselho com lágrimas nos olhos e chorando, aceitando a decisão do conselho. Mas ele desejava ir. Em 1556, desses 118 missionários, a igreja de Genebra envia os primeiros missionários que chegaram no Brasil. Calvinistas. Chegaram aqui no Brasil para pregar o evangelho. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram todos. Morreram todos. Os primeiros missionários evangélicos a chegar no Brasil foram enviados por João Calvino para o Brasil. Seu leito de morte, meses antes de morrer, João Calvino dita o seu testamento. E essas são as palavras de Calvino no seu leito de morte.
Em nome de Deus, eu, João Calvino, servo da palavra de Deus na igreja de Genebra, agradeço a Deus não só por Ele ter sido misericordioso comigo, pobre criatura sua, e por ter me tolerado em todos os pecados e fraquezas, mas principalmente por ter feito de mim um participante de sua graça, a fim de servi-lo por meio do meu trabalho. Confesso ter vivido e confesso que morrerei nesta fé que Ele me deu, porquanto não possua outra esperança ou refúgio, além de sua predestinação, sobre a qual toda a minha salvação está baseada. Recebo a graça que Ele me ofereceu em nosso Senhor Jesus Cristo, e aceito os méritos de seu sofrimento e morte, por meio dos quais todos os meus pecados estão enterrados. Humildemente, suplico que Ele me lave e limpe com o sangue de nosso grande Redentor, a fim de que, ao aparecer diante dEle, seja semelhante a Ele. Além do mais, declaro que me esforcei para ensinar sua palavra de maneira imaculada e para expor fielmente as Sagradas Escrituras, de acordo com a medida da graça que Ele me deu. Essas foram as últimas palavras, o testamento final de João Calvino. Ele pastoreou, como eu disse, a igreja de Genebra por quase 30 anos, expôs quase todos os livros da Bíblia. Se eu não me engano, as únicas exceções foram Cantares de Salomão e Apocalipse. Foram os 2 livros que ele não expôs no período de vida dele. Você hoje encontra comentários de Calvino em quase todos os livros da Bíblia também. Se você quiser e tiver interesse, você pode colocar no Google Biblioteca João Calvino. Tem uma página do Ministério Fiel, onde você pode acessar todos os comentários de Calvino de Salmos e vários dos comentários de Calvino dos livros do Novo Testamento de graça no site. Você pode acessar e ler sobre os comentários dele. Foi um pregador. Os historiadores, quando eles olham para Calvino, eles explicam Calvino não como um teólogo, mas como um pregador, um pastor pregador, que tinha como objetivo de vida estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia. Esse era o objetivo de Calvino na igreja dele, enviando missionários por todo o mundo para que a Bíblia pudesse ser pregada em todo o mundo. Seu sucessor, em Genebra, um homem chamado Teodoro Beza, que conviveu com Calvino por 16 anos, ele deixou o seguinte testemunho: por ter sido um espectador de sua conduta durante 16 anos, tenho dado fiéis informações sobre sua vida e morte, e posso declarar que nele todos os homens podem ver o mais belo exemplo de caráter cristão, um exemplo que é tão fácil de caluniar quanto difícil de imitar. Ouvir isso de um sucessor não é fácil, e normalmente os sucessores se acham melhores e superiores às pessoas que eles estão sucedendo. Essa foi um pouco da vida de João Calvino. Essa é a obra-prima dele, As Institutas da Religião Cristã. Basicamente uma teologia sistemática. Ele escreve isso daqui e ele na sua introdução, ele dedica as Institutas ao rei da França, com o desejo de que o rei Francisco I abrisse a França em termos religiosos, de liberdade religiosa. Então ele escreve com esse desejo, com o objetivo de que as pessoas pudessem entender o que é o verdadeiro cristianismo, que estava emergindo, que estava borbulhando por toda a Europa, já na época de Calvino. Como eu disse, muito jovem ele publica, com 27 anos a primeira edição. Se eu não me engano, só em 1559 ela chega a essa versão final, que é o que a gente tem hoje, traduzido para o português. Um texto lindo, 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 lindo de ler. A maneira como o tempo inteiro João Calvino está exaltando 2 coisas: a pessoa de Deus e a palavra de Deus. O tempo inteiro, durante a obra dele. A pessoa de Deus e a palavra de Deus. Quão fantástico Deus é, quão fantástica é a palavra de Deus. Se você quer pesquisar um pouco sobre Calvino, algumas dicas para você. Primeiro, introdutoriamente, esse livretinho que tem ali na biblioteca da igreja, A Arte Expositiva de João Calvino. Você vai ter um pouco sobre a vida dele. Depois o Steven Lawson, ele se dedica mais a mostrar como que Calvino pregava, mais do que a vida mesmo de Calvino.
E depois esse livro aqui, editado pelo Burke Parsons, João Calvino, Amor, a Devoção, Doutrina e Glória de Deus. Vários artigos, vários capítulos escritos por pessoas diferentes, muito interessantes, falando sobre a vida de João Calvino. Queridos, alguma pergunta sobre a vida de Calvino dentro do que nós vimos hoje? Ele morreu de várias doenças, ele sempre foi um homem doente. A vida inteira dele ele foi doente. Ele morreu com 53 anos de idade, o que a gente olha hoje em dia e fala o quê? Jovem, né? Mas no século XVI ele até que viveu bem, né? Se fosse no Brasil não aposentava, tio Paulo, não aposentava. Mas ele era alguém atormentado por doenças. Ele passou muitos períodos longos de cama, por não conseguir mesmo fazer nada. Eu acredito que não foi de tuberculose que ele morreu. Vamos lá. Deixa eu ver se tem algo específico falando aqui sobre a morte dele. Os livros que eu li até hoje, Tiana, sobre Calvino, ele não fala sobre uma doença específica que ele morreu. Fala que ele vivia sendo atormentado, fala sobre dores de cabeça muito forte que ele tinha. Oi? Alguém falou alguma coisa, não? Não fala. Fala que ele morreu no dia 27 de maio, foi sepultado no dia seguinte, envolvido em uma mortalha e colocado em um caixão de madeira, sem pompa ou cerimônia requintada. Seu túmulo foi identificado com um montículo simples, como o de seus mais humildes companheiros, conforme ele mesmo desejara. Mas não fala exatamente qual foi a doença que acometeu, que tirou a vida dele. Alguma outra pergunta, queridos, sobre Calvino? Ele teve. Ele é um reformador de segunda geração. Ele nasce, se eu não me engano, 20 e poucos anos depois de Lutero. Mas ele tem contato com Lutero ainda, mas o contato mais forte de Calvino com a teologia luterana é com o discípulo de Lutero, Philipp Melanchthon. Melanchthon, Lutero se corresponde, encontra ele algumas vezes e se corresponde com ele pela vida inteira, por toda a vida dele. Existia, na época, dentro do movimento protestante, já existia uma divisão entre Zwinglio e Lutero. Zwinglio era um reformador suíço, em Zurique. E Zwinglio, ele e Lutero divergiam no que dizia respeito à ceia do Senhor. Lembra que para a igreja romana, a Eucaristia é o quê? O sangue de Cristo e o pão ali, o vinho e a hóstia, se transformam literalmente, as substâncias se transformam no sangue de Jesus e no corpo de Cristo. Lutero, ele não rompe totalmente com essa visão romana. E isso faz com que Zwinglio, um reformador suíço, rompa com Lutero. Ok? Calvino tenta ser um conciliador de Melanchthon, que é o herdeiro do luteranismo, com a reforma em Zurique, porque Zwinglio morre muito cedo também. E Calvino consegue, em muitos aspectos, fazer essa ponte. Tanto que algumas pessoas acusam Calvino de ser ecumênico, porque ele tenta juntar luteranismo com reformados, né? Então ele tem bastante contato com a teologia luterana, através de Melanchthon, principalmente. David ia falar alguma coisa? 55? 53. Ele nasce em 1509, morre em 1564. 55? Então é isso. 55 anos. Ok.
55. Estudei teologia, não foi matemática, desculpem. Alguma outra pergunta, queridos, sobre a vida de Calvino? Hoje em dia, qual a igreja que segue plenamente as coisas de Calvino? É a metodista ou a presbiteriana? Não, metodista não. A metodista segue João Wesley. Hoje a igreja que mais segue o calvinismo é a presbiteriana. A que mais segue o calvinismo é a presbiteriana. Apesar de que, nós vamos ver semana que vem, quando a gente olhar para a doutrina reformada, a gente vai ver que da reforma protestante sai o luteranismo. De Calvino sai o braço, vamos dizer assim, da reforma, do racha, o braço reformado. Desse braço reformado dos calvinistas, saem tanto os presbiterianos, quanto os congregacionais, quanto os batistas, né? Saem do calvinismo. Infelizmente, os batistas, ao longo do tempo, foram perdendo a teologia calvinista, que aos poucos está sendo retomada nos Estados Unidos com uma força muito grande, e no Brasil também isso tem começado. Mas semana que vem nós vamos focar nessa questão da doutrina. Nós vamos olhar o que esses reformadores defendiam. Quais eram as bases da reforma protestante? O que foi que fez tanta distinção entre o que eles criam e o que era crido antes deles na igreja medieval, por exemplo? Tá bom? Então, semana que vem nós vamos olhar um pouco para isso. Fala, Larissa. Eu vi muito nos vídeos, sei lá, que fala que o povo critica o calvinismo por causa de que ele fala alguma coisa da predestinação. Nós vamos falar sobre isso semana que vem também. Entra nas doutrinas do calvinismo. Se você olhar o testamento dele, você vai ver toda a doutrina que ele crê ali. Está tudo aí. Está tudo nesse parágrafo. Assim, tudo. Resumidamente, né, gente? Os principais pontos estão no testamento de João Calvino. Tá bom? Semana que vem a gente olha então para as questões doutrinárias. Vamos orar? E às 7h a gente começa nosso culto. Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por homens e mulheres que o Senhor usou ao longo da história para ensinar a Tua igreja, para ajudar a Tua igreja a entender melhor a Tua palavra, Deus. Nós Te louvamos por homens e mulheres que dedicaram a vida para isso. Alguns perderam a vida por causa disso. Nós Te louvamos de fato por isso, Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter discernimento, sabedoria no estudo da Tua palavra cada dia, que nos ajude a ter esse mesmo desejo que esses homens e mulheres tiveram, de realmente ir para a Tua palavra, beber dela, enfiar o nariz nela e não sair dela, mas viver realmente como servos da palavra, Deus, instruídos pela Tua palavra em todas as áreas de nosso viver. Nos ajuda, Deus. Que agora no culto a gente possa ter um momento de celebração, um momento alegre, festivo, celebrando a Tua graça, a Tua maravilhosa e merecida graça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.